A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a missionária Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar de algo muito profundo e muitíssimo importante, então ouça até o final para que você seja abençoado. Existem 5 portas que precisamos proteger na nossa vida, e uma porta que a gente precisa manter ela sempre aberta. Mas primeiro vamos falar das 5 portas que a gente precisa proteger. Essas 5 portas são as portas de entrada do nosso coração. Por isso que em Provérbios 4, verso 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, precisamos de uma forma cuidadosa guardar o nosso coração. Nós somos responsáveis de guardar o nosso coração. Mas precisamos entender uma coisa, que 5 portas precisam ser fechadas e uma precisa ser aberta. E essa porta que nós precisamos manter ela aberta é do nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele fica o tempo inteiro recebendo informações da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e ele se comunica através do nosso espírito. Por isso que essa porta tem que sempre ficar aberta. Por quê? Porque ela sempre recebe coisas boas de Deus. Porque tudo que vem de Deus é bom. Então essa porta precisa ficar aberta. Por quê? Porque é a porta que nós temos conexão com Deus. Mas, porém, o pecado, a vida pecaminosa, ela pode afetar essa porta, pode fechar essa porta. E quando isso acontece, nós perdemos essa conexão com Deus através do nosso espírito. Por quê? Porque o espírito fica contaminado e o nosso coração fica muitas das vezes endurecido por causa do pecado. Por isso que tem uma passagem bíblica que diz assim, lá em Ezequiel 36, verso 26, que diz assim: e lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no seu interior, e tirarei de vocês o coração de pedra, e trocarei por um coração de carne. Ou seja, esta é a única porta que nós precisamos mantê-la aberta e cuidar para que o pecado ou a vida pecaminosa venha fechá-la. Precisamos manter a porta do nosso espírito sempre aberta para Deus. Já as outras 5 portas têm que estar fechadas. Para quê? Para não prejudicar o nosso coração. E quais são as portas que precisam ser fechadas? São as 5 portas dos nossos sentidos, que são visão, audição, paladar, olfato e tato. Vamos começar pela primeira porta, a visão. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Por isso que a Bíblia diz: não coloqueis coisas má diante dos vossos olhos. Por quê? Porque através da visão, aquilo que a gente vê pode atingir o nosso coração. Por isso, precisamos guardar o nosso coração com aquilo que nós vemos. Por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que começaram a ver fotos de mulheres. Isso é um exemplo, fotos de mulheres sensuais. Depois foram ver fotos de mulheres peladas e acharam que isso não tinha nada a ver. E hoje, muitas dessas pessoas estão afundados na pornografia. Por quê? Porque não guardaram essa porta da entrada do seu coração, que é a visão. Irmãos, isso é apenas um resumo de como funciona cada porta. É claro que tem muito mais, mas é só um resumo para que os irmãos tenham ideia de como funciona cada porta. Então, cuidado com a sua visão. Muitos, através da visão, também não cuidam com aquilo que vê e acaba tendo sonhos impuros, sexuais. Então, cuidado. Proteja o seu coração. Não coloque coisas más diante dos vossos olhos. A segunda porta, que é a porta da audição. Essa segunda porta está também ligada com a primeira porta, porque aquilo que você vê e aquilo que você ouve, essas duas coisas junto, entra mais rápido no seu coração. Entenda que aquilo que nós ouvimos mexe diretamente com as nossas emoções e sentimentos. Por exemplo, as pessoas que estão no mundo, essas pessoas que ficam ouvindo essas músicas secular o dia inteiro. Vamos dizer que essas músicas que canta aí no mundo falam sobre o quê? Traição, sobre relacionamentos tóxicos, decepção e tantas outras coisas. E a pessoa fica ouvindo essa música o dia inteiro, está enchendo o seu coração disso. Pode reparar que a maioria dessas pessoas não consegue ter um relacionamento duradouro. Está sempre se divorciando, nunca consegue ter um relacionamento sincero. Por quê? Porque essas músicas estão afetando diretamente as suas emoções. E a maioria dessas pessoas não conseguem ser felizes na área sentimental. Por quê? Porque elas não guardaram a porta do seu coração. Estão ouvindo essas músicas que falam sobre traição. E elas ficam o tempo inteiro, então, aquilo influenciando as suas emoções.
E também tem o lado cristão. Já o lado cristão são aqueles cristãos que, sabe, que sempre fica falando mal da vida dos outros. Por quê? Porque eles dão ouvido para a fofoca, para a calúnia. Por quê? Porque as pessoas normalmente, esse tipo de pessoas, elas normalmente adoram ouvir uma fofoca. Sabe aquela pessoa, talvez você conheça uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, sabe aquela pessoa que fala da vida de todo mundo na igreja? Por quê? Porque gosta de uma contenda. E a Bíblia diz assim, lá em Provérbios, que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, o meio cristão você tem que precisar cuidar com aquilo que você ouve. Por quê? Porque isso também pode prejudicar o seu coração. Você pode ser uma pessoa que em vez de ajudar o próximo, você está ali fazendo contenda, falando mal. Você também precisa guardar o seu coração e guardar os seus ouvidos. Se você ouvir algo que não agrada a Deus, não passe para frente. Guarde os seus ouvidos e guarde o seu coração, porque Deus abomina pessoas que fazem contenda. Então, já entra a terceira porta, que está ligada também com a segunda porta, a audição, e agora a terceira porta é o paladar. Pessoas também que não refreiam a sua língua do mal. A audição também está ligada com o paladar, ou seja, com a boca. Tem pessoas que só usam a boca para falar do mal do próximo. Você conhece alguém que só usa a boca para falar mal do próximo? Sabe aquelas pessoas? Sabe aquelas pessoas que gostam de destilar o veneno por onde passa? Ninguém na igreja presta para elas. Ninguém é santo o suficiente. Só ela que é o santo, só ela que é o puro, só ela que é crente. O restante tá todo mundo desviado, os obreiros, a liderança. Ninguém é homem de Deus. Só ele que é o santo, só ele que sabe de todas as coisas. No conceito dele, é claro. Ou seja, não cuida com a sua boca. Mas a Bíblia diz assim, que o coração fala daquilo que a boca está cheia. Ou seja, se a pessoa só faz contenda, só fala mentiras, é orgulhoso, se acha o dono da razão. Irmãos, cuidado, cuidado, por quê? Porque o seu coração está cheio disso. Então tome muito cuidado com essa terceira porta, porque a Bíblia diz assim que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Ou seja, nós devemos pronunciar palavras que edificam, que ajudam, que abençoam. Mas infelizmente as pessoas não conhecem o poder das palavras. Há uma frase popular que diz assim, que praga de mãe pega. Não é que praga de mãe pega, é que as palavras têm poder. Ainda mais palavras de um pai, de uma mãe, ou de alguém que tem influência sobre você. Então vigie com suas palavras. Seja um homem e uma mulher sábia. Guarde a sua boca. E assim também você protegerá o seu coração. Quando nós guardamos a nossa boca, nós protegemos o nosso coração. E isso, irmãos, isso é muito sério. Tanto que lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36 e 37, Jesus diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que pronunciarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por quê? Porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras será condenado. Então, cuidado. E ainda falando sobre a boca e entrando mais profundo sobre o paladar, muitas pessoas não conseguem jejuar por causa do paladar. E aqui também já entra a quarta porta, que é o olfato, o cheiro. Por quê? Porque através do paladar e do olfato, as pessoas sentem os cheiros e as sensações. Muitas pessoas têm dificuldade de jejuar. Por quê? Porque os seus corações foram conquistados pelas comidas, pelos manjares desse mundo. E a maioria das pessoas fazem o quê? Quando elas estão tristes, elas recorrem à comida. Por quê? Porque elas acreditam que a comida traz conforto, traz alegria, traz paz, faz elas se sentirem melhor. Mas isso, irmãos, é uma crença errada do seu coração. Elas não têm domínio próprio, ou seja, o estômago controla elas. Elas não conseguem dizer não para um prato de comida. Por quê? Porque o seu coração já foi conquistado através do paladar, do cheiro. E tem pessoas, irmãos, que lutam a vida inteira contra a balança. Infelizmente, por quê? Porque elas estão viciadas em comer, estão viciadas em café, doces, massas, carnes. Por exemplo, quando você está jejuando, de repente você está jejuando, já falando da quarta porta, do olfato, do cheiro. Você está ali jejuando, de repente você sente o cheiro da comida. Você sente o cheiro da carne estralando na panela. O que você faz? A maioria das pessoas fazem. Já quebra o jejum e vão se alimentar. Por quê? Porque o cheiro foi irresistível.
E aquelas pessoas que não conseguem controlar o seu paladar, o seu olfato, o seu cheiro das coisas, não conseguem jejuar. Então, você precisa ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E tem também, irmãos, falando sobre o cheiro, o olfato, existe também o outro lado que sobre os cheiros, que muitas pessoas, muitas religiões usam os cheiros, fazem, acendem incenso, velas. Por quê? Porque os cheiros também atraem espíritos. E tantas outras coisas que o cheiro também, que as pessoas usam cheiro para atrair. Então cuide com essas portas, não deixe que essas portas conquistem e entrem no seu coração. E a última porta é o tato. Essa é uma porta muito perigosa, porque através dela, famílias, casamentos, ministérios acabam. Por quê? Porque enquanto o pecado está na sua mente, é uma coisa. A partir do momento que o pecado desce para o coração, o pecado é concebido através do corpo, através do tato, do toque. Então, cuidado. O seu corpo pode ser tanto um canal de bênção como um canal de maldição. Cuidado. Que o toque pode liberar coisas boas e também liberar coisas más. Cuidado com o toque. A quinta porta, cuidado com essa porta. Tenha muito cuidado com essa porta. Fuja da aparência do mal. Cuidado para você não ficar abraçando e beijando o sexo oposto. Cuidado. Pense, se não é da sua família, não fique com muito toques. Tenha cuidado. Por quê? Porque um toque ruim pode marcar a sua vida. Por exemplo, quantas crianças foram molestadas, quantas crianças foram abusadas, e isso fez o quê? Trouxe traumas, feridas profundas no seu coração. Porta, que é a porta do tato. Tome cuidado. Cuide, feche todas essas portas na sua vida. Sempre que puder, faça essa oração e diga assim: Deus, guarde os meus olhos, guarde os meus ouvidos, guarde a minha boca, guarde o meu nariz, guarde as minhas mãos nos meus pés. Que aquilo que eu tocar seja para abençoar e que os meus pés sempre me leve para andar no seu caminho e sempre fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós somos cristãos e como cristãos nós precisamos cuidar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daquilo que nós nos alimentamos. Amém? Então cuide do seu coração e feche essas 5 portas. Aí sim você estará guardando o seu coração. Então, para finalizar, lembre-se o que diz o Salmo 24, a partir do verso 3, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele, escute, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.